E aí, seus leigos, tudo bem? Meu nome é Murilo Giannini, tô aqui para mais um vídeo no canal Leigos da Bola. Já peguei meu cafezinho para ficar bem acordado, porque tem bastante coisa pra gente falar hoje. Chegou ao fim o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, chegou ao fim, entre algumas aspas, porque nunca vi ser normalizado tantos jogos adiados como é assim, como é aqui no Brasil, né? Tem muito time ainda com 2, 3, uma partida a menos. Então é um campeonato que está muito confuso, o calendário brasileiro já não facilita os clubes e a CBF atrapalha ainda mais. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo empatou com o São Paulo lá no Morumbi, o Fluminense venceu o Palmeiras, um resultado muito importante para o campeonato. O Palmeiras que perde a chance de continuar colado no líder Botafogo e o Fluminense que vai respirando um pouquinho mais no campeonato. O Flamengo venceu o Vitória fora de casa pelo placar de 2-1, uma virada, muitos lances polêmicos, mais uma vitória importante do Flamengo. Vamos falar um pouquinho de tudo hoje, um pouco da rodada, um pouco desse primeiro turno brasileiro e tentar prever um pouco do que vai ser o Campeonato Brasileiro daqui para frente. Então, sem perder tempo, vamos que vamos! Começando com certeza pelo líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que foi enfrentar o São Paulo lá no Morumbi, lá em São Paulo. Um jogaço de futebol, estive presente lá no Morumbi. Um jogo muito bom das duas equipes. O Botafogo indo melhor no primeiro tempo, o São Paulo melhor no segundo tempo. Então um jogo muito equilibrado e o 2-2 reflete bem o que foi a partida. Um jogo que os dois mereciam ganhar, então se os dois mereciam ganhar, o empate tá de bom tamanho para os dois times. É um empate que faz bem para o Botafogo empatar fora de casa com o São Paulo. O Botafogo está 5 anos já, se eu não me engano, 5 jogos, sem perder para o São Paulo, com esses 6 jogos sem perder. Então o Botafogo mantém, o São Paulo tem um jejum bem grande aí já de jogos contra o Botafogo. E empatar fora de casa no Morumbi com mais de 50 mil pessoas é um resultado ótimo para o Botafogo nesse campeonato, que chega a 40 pontos, mantém 3 pontos do Flamengo, que é o segundo colocado nesse momento com um jogo a menos, claro, mas de certa forma é o campeão do primeiro turno. O São Paulo, uma grande atuação também, no primeiro tempo um pouco abaixo, o São Paulo sai na frente com um gol de pênalti cometido pelo Xangabás, zagueiro do Botafogo, em cima do Ferreirinha. Lucas Moura bate bem, o John até acerta o canto, mas a gente sabe que o Lucas Moura é muito craque, bate bem no cantinho, sem chance para o John alcançar essa bola. Mas logo em seguida, 5 minutos depois, o Botafogo já empata com o gol de pênalti de Tiquinho Soares. Tiquinho que vem achando muito mais o seu caminho esse ano, voltando à boa fase, voltando a ser aquele jogador importante para o Botafogo, como a gente viu no primeiro turno do ano passado. O Tiquinho que passou por muitos problemas, né? Extra-campo, perdeu o seu pai, teve problemas também físicos, mas está encontrando de novo o caminho das redes. E logo na sequência, o mesmo Tiquinho Soares dá uma assistência linda, numa jogada muito bem trabalhada pelo Botafogo, para o Cuiabano fazer o gol da virada, 2-1 com 24 minutos de jogo, e parecia que não tinha acontecido nada até o momento. Um jogo que teve muita emoção nesse primeiro tempo. O Botafogo teve chance de ampliar essa partida no primeiro tempo, mas acabou ficando 2-1 até o final do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o São Paulo voltou com vontade de empatar ou até virar esse jogo, e teve as oportunidades. Lucas Moura fez uma partida inacreditavelmente boa, ele jogou muita bola, como é já normal dele, mas uma partida realmente de gala do jogador do São Paulo. Toda vez que ele pegava ali a bola na ponta direita, puxando pelo meio, ele conseguia gerar algum perigo, conseguia gerar alguma grande chance para o São Paulo. O Ferreirinha perdeu um gol inacreditável, mas também fez o gol do empate do empate do São Paulo. Então foi um jogo muito equilibrado, duas equipes muito boas, que estão muito bem posicionadas na tabela. O São Paulo, se eu não me engano, é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro, o Botafogo é o 1º colocado. Então são duas equipes que sonham com título e que têm elenco, time e futebol para disputar grandes competições esse ano. O Botafogo ainda tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, que já vai começar já, né? Já tem o confronto contra o Bahia. O São Paulo, a mesma coisa, tem a Copa do Brasil ainda, a Libertadores pode até mesmo pegar o Botafogo nas quartas de final, caso o sorteio se batam, né? O Botafogo passe do Palmeiras e o São Paulo também passe nas oitavas. Os dois podem se pegar nas quartas de final. Então, são duas equipes que estão esse ano brigando por grandes conquistas. Claro que o ano tem muita coisa para acontecer ainda. Como eu disse, a gente está finalizando o primeiro turno agora, mas elas prometem bastante. Indo agora para o segundo grande jogo da rodada, o Palmeiras foi visitar o Fluminense e saiu derrotado. É uma derrota bem dolorida para o Palmeiras, que vem ficando meio instável nos últimos jogos.
Perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro pelo placar de 1-0, um jogo muito equilibrado, mas que o Botafogo soube aproveitar melhor as oportunidades. Tiquinho guardou dele, o São Paulo teve oportunidade, mas o goleiro João do Botafogo estava numa noite inspirada e não permitiu o empate do time alviverde. Mas ainda assim voltou a ganhar no jogo seguinte, mas agora já perde de novo para um dos piores times, falando em questão de pontos, né, de aproveitamento. O Fluminense é um dos piores times do campeonato, apenas 3 vitórias no primeiro turno e as 2 últimas e as 2 vitórias nos 2 últimos jogos. Ou seja, o Fluminense até está numa crescente, mas é um time muito frágil ainda, mas conseguiu a vitória por cima do Palmeiras, conseguiu se impor dentro da sua casa, desde a estreia do Thiago Silva, né, segundo jogo do Thiago Silva com a camisa tricolor, e o time parece ter uma mudança de ares, né? O Thiago Silva é um grande capitão, um grande líder dentro e fora de campo, então a gente sabe que em momentos duros como esse que o Fluminense está passando, ter o Marcelo, ter um Ganso, ter o Thiago Silva é muito importante para você conseguir se reerguer, porque apesar de serem medalhões, né, a gente sempre gosta de botar a culpa nos medalhões quando a equipe está mal, mas são medalhões que já rodaram muito o futebol brasileiro e internacional também. Tem grandes conquistas no currículo e já passaram por momentos muito difíceis, assim como o Fluminense está passando. Então tem muita cancha para conseguir reverter essa situação. Uma vitória importante para o Fluminense, que agora está bem perto de sair da zona de rebaixamento. O futebol brasileiro tem dessas mesmo. 2 vitórias te bota lá no topo, 2 derrotas te botam lá embaixo. E o Fluminense conseguiu embalar 2 vitórias, como é o caso do Vasco, que conseguiu 4 vitórias consecutivas. O Corinthians, que vem invicto, né, nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, e estão conseguindo respirar. Se o Fluminense manter essa boa levada, tem tudo para sair da zona de rebaixamento e, quem sabe, sonhar com um segundo turno melhor, sonhar com uma Sul-Americana, tentar brigar mais na parte de cima da tabela, mas ainda tem bastante coisa aí para a gente ver. O Grêmio também está nessa arrancada subindo, o Corinthians também está tentando subir, o próprio... Acabou o vídeo aqui atrás, eu vou deixar rolando. O próprio Grêmio também tá subindo, o Vasco. Então essa briga ali embaixo tá muito mal estabelecida ainda. A gente não sabe qual time exatamente vai brigar para não cair e qual time vai brigar por uma Sul-Americana, por uma Libertadores. Está tudo muito confuso ainda nesse Campeonato Brasileiro. Ainda assim é muito gostoso de ver esse futebol, e o Fluminense conseguiu, mesmo não tendo a melhor das atuações, conseguiu apresentar um futebol minimamente agradável e, o mais importante, sair com os 3 pontos e conseguir respirar um pouco no Campeonato Brasileiro. A gente teve também Grêmio e Corinthians. O Corinthians empatou em 2-2 com o Grêmio, um jogo bem doido. O Grêmio tentando atacar bastante, né? O Grêmio que tem essa rivalidade com o Corinthians, assim como o Corinthians tem a rivalidade com o Grêmio. Mas um jogo bem pegado. O Rodrigo Garro vem se destacando muito no Corinthians, sendo a peça fundamental desse Corinthians. O Garro é outro time, então ele está sendo a peça fundamental desse time do Corinthians. O Corinthians empatou, é um resultado que não é ruim para nenhum dos lados, mas também não é um resultado bom para nenhum dos lados. É bom acumular ponto, mesmo que seja um pontinho mesmo fora de casa, dentro de casa. Esses times que estão embaixo precisam seguir sempre nessa sequência acumulando pontos, seja 3, 1, o que importa é ter sempre um pontinho ali para botar na conta. Não pode perder muitas partidas, esses times já estão no limite do aproveitamento, no limite do erro, mas um errinho pode ser crucial para o final do campeonato, até porque 3 pontos agora no primeiro turno e 3 pontos no final do campeonato valem a mesma coisa. Então é muito importante esses 2 times conseguirem sempre se manter nessa briga, sempre adquirindo pontos com o passar dos jogos. Termina o primeiro turno, tem muitas equipes com jogos a menos, é o caso do Grêmio, Internacional, Bahia, Flamengo, muitos times com jogos a menos. Então é aquilo, né? A CBF, ela consegue fazer um espetáculo tão bom como o futebol brasileiro ficar muito defasado, ficar muito abaixo do que pode entregar. Eles conseguem atrapalhar calendário, arbitragem, campos, todos os detalhes que fazem um grande espetáculo, a CBF põe a mão e consegue estragar, né? A gente tem muitas críticas a fazer, mas vamos nos apegar à parte boa do futebol, que a gente está tendo grandes jogos aí no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, o Fortaleza, que vem numa crescente muito grande. Então, o futebol brasileiro está sim numa crescente boa e a gente pode desfrutar bastante de grandes alegrias para os torcedores e para os fãs de futebol. O próximo turno já vai começar, né? O futebol brasileiro está bem difícil da gente conseguir apontar um campeão, apontar um rebaixado,
na minha opinião aqui, os três favoritos continuam sendo Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Por mais que o Palmeiras esteja passando numa fase complicada, o Flamengo de Tite esteja variando, mesmo às vezes não joga bem, às vezes joga bem, mas consegue o resultado. E o Palmeiras e o Botafogo, do Arthur Jorge, vem sempre, está conseguindo adquirir muito ponto, conseguindo ficar na frente dos seus rivais diretos, conseguindo ganhar jogos, empatar jogos muito importantes. Não para de perder ponto o Botafogo, né? São, se eu não me engano, 8 jogos já sem perder que o Botafogo agrega aí. Então são 3 equipes muito fortes, muito decisivas. Vai entrar agora a maratona de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Quem tiver menos elenco vai sair prejudicado nessa. Tem muito jogo para acontecer no próximo mês. Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Bahia, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo vai ter uma sequência bem difícil aí contra o Botafogo, Palmeiras, pegar Libertadores, Copa do Brasil. Então todos esses times do topo da tabela vão ter um futuro aí próximo bem complicado, mas eu acho que são os 3 times mais preparados para esse tipo de situação. São os 3 times com mais elenco, os 3 times com mais infraestrutura para a questão física, para a questão de planejamento de viagens. O Botafogo acabou dando um pouquinho mais de sorte porque não vai viajar tanto assim, mas não pegou nenhum time internacional na Libertadores, né? Assim como é o caso do Palmeiras. Então, são as equipes que estão mais preparadas para esse tipo de situação, mas continua sendo muito complicado, mesmo assim, para essas equipes, né? Mas eu acho que vai ser um bom segundo turno. Não consigo cravar um campeão aqui, não consigo nem cravar quem que vai para a Libertadores. Eu acho que a gente tem grandes favoritos aí, é o caso do Bahia, do Cruzeiro, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, São Paulo. São muitas equipes fortes para brigarem por esse G4, G6, aí a gente pode encaixar mesma coisa na zona de rebaixamento. O último colocado tem 11 pontos agora com o Atlético Goianiense, o Fluminense está com 15, então é uma diferença muito pequena para o último colocado, para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então a gente tem que observar bem, não dá para cravar nada ainda, eu acho que não vai dar para cravar quem que vai cair, quem que vai continuar tão cedo. Eu vou fazer um vídeo, fica de olho ainda já no nosso canal, que a gente vai estar lançando um vídeo elegendo os melhores de cada posição do Campeonato Brasileiro, tanto goleiro, de um goleiro ao atacante, os melhores jogadores, os principais destaques. Então tem bastante coisa para a gente analisar ainda desse primeiro turno, que foi um baita primeiro turno, ainda melhor do que foi o do ano passado. Então eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Segue a gente aí no Instagram, TikTok, Twitter também, a gente está postando alguns conteúdos lá. Então, para você ficar sempre de olho aí no canal Leigos da Bola. Agradeço a presença de vocês e falou!